Olá pessoal, sejam bem-vindos a um outro vídeo do canal Trilíngua. E hoje eu tenho uma novidade para vocês, vai ser um vídeo bem rico, cheio de detalhes. E tem a ver com a última viagem que eu fiz de férias para estudar espanhol em um país da América Latina. E nesse vídeo eu vou continuar aquela série de vídeos onde eu apresento a vocês expressões do espanhol que são utilizados em outros cantos do mundo. O último vídeo já tem um sobre o espanhol da Argentina, nós temos um outro sobre o espanhol da Espanha, e esse vai ser sobre o espanhol de um outro país da América Latina, que por enquanto eu não vou dizer de onde é. Inicialmente, nesses primeiros slides, algumas dicas desse país, e caso vocês adivinhem já inicialmente, ou não, a gente segue adiante conhecendo de fato o país. Eu viajei e fiquei 21 dias nesse país, e as primeiras dicas a respeito dele são dois escritores famosos de lá, que são Pablo Neruda e a Gabriela Mistral. Se você ainda não adivinhou qual é o país, eu vou dar uma segunda dica. Esse país é o país onde existe um baile típico, uma dança típica, que é a cueca. Soa estranho? Parece familiar? Vamos lá para outra dica ainda mais fácil. É o país do melón con vino, uma bebida típica onde se coloca um vinho branco no melão para beber. Nada de adivinhar ainda? Então, seguimos adiante com outra dica, que é o país dos vinhos e dos terremotos. Essa associação ela é bem ímpar aqui na América Latina e a gente já sabe meio que de cara que a gente está falando do Chile, exatamente. A gente vai iniciar com os detalhes bem básicos a respeito da geografia, da estruturação, da organização do país e mais para frente vamos aprender expressões, as formas que eles constroem as frases, as diferenças sonoras e especialmente as diferenças de vocabulário. Porque ainda que o Chile fale espanhol e tenha esse patrimônio comum do espanhol com qualquer outro país dentre os 21 falantes, eles possuem algumas particularidades linguísticas tão próprias e com identidade forte a ponto de, nos outros cantos do mundo onde se fala espanhol, dizerem que o chileno não fala espanhol, e sim chileno. E nós veremos as principais características desse espanhol falado no Chile. Como eu coloquei aqui, deixei claro no mapa, o Chile ele tem esse formato comprido, ele é um país longilíneo, ele tem mais ou menos uns 4.300 quilômetros de longitude. No entanto, ele é um país muito estreitinho, porque ele tem basicamente 180 quilômetros de anchura, como a gente fala em espanhol. Então, ele tem esse caráter também visual, estético, distinto. O próximo aspecto que eu quero mostrar para vocês é da bandeira. É fácil reconhecer a bandeira do Chile porque ele tem essas cores muito bem demarcadas. E o branco da bandeira está relacionado com a neve da cordilheira, do conjunto de montanhas que eles têm, que nunca derrete, que está sempre branquinha. O vermelho está relacionado com o sangue que foi derramado pelos mártires, pelas pessoas que lutaram pelo processo de independência do Chile. E nós temos o azul também, que representa o mar. Além disso, nós temos uma única bandeira ali, aquela bandeira solitária, que representa o Estado único e indivisível, que é o Chile. Então, nós temos aí algumas características. Observem que a gente está vendo aqui desde a população, capital, a religião, a língua, aspectos gerais do Chile, para poder entrar em aspectos mais linguísticos. Nós temos alguns dados relacionados à população. Curiosamente, nós, um país que tem de mais de 200 milhões de pessoas, muitas vezes não temos a noção da população total de determinados países da América do Sul. Então, a gente conhece, por exemplo, a capital do Chile, que é Santiago do Chile, que tem cerca de 7 milhões, mais de 7 milhões de pessoas. Então, a gente imagina que talvez as outras cidades, ou não para pensar nisso, também tenham uma população muito grande. E, na verdade, dos quase 19 milhões e 500 mil pessoas, de acordo com o último censo do Chile, boa parte está morando na capital. E quando a gente vai observando as outras principais cidades, elas seriam comparadas com as nossas cidades de tamanho médio ou de porte médio alto. E como você observa aqui, La Gran Valparaíso, que tem 1 milhão e algo, Gran Concepción, que também tem 1 milhão e pouco. Da quarta até as 10 primeiras cidades, todas têm uma população muito baixa, inclusive abaixo de 500 mil. Se a gente comparar com o Brasil, São Paulo tem 12 milhões e 200 tantas mil.
O Rio de Janeiro, 6 milhões. As outras, como Brasília, Salvador, Fortaleza, ainda assim mais que 2 milhões. Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, todas elas têm mais de 2 milhões. Nós temos muitas cidades, quase sem comparação, né, a quantidade de pessoas lá e cá. Vamos aqui para a capital, aqui algumas fotos. É muito importante que, quando a gente se refira a Santiago, obviamente que pelo contexto, se eu perguntar qual é a capital e vocês me disserem Santiago, vai estar correto, porque a gente sabe do contexto que está sendo falado. Mas, idealmente, seria Santiago de Chile, porque no mundo existem cerca de 148 cidades, uma curiosidade aí, existem 148 cidades no mundo que se chamam Santiago. Então, dizer Santiago de Chile é precisar exatamente de qual Santiago a gente está falando. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de Santiago de Compostela, que fica na Espanha, se vocês já ouviram falar de Santiago de Cuba, ou inclusive existe uma Santiago aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem a localização das variadas Santiagos pelo mundo. Falando a respeito de religião, nós temos uma boa maioria católica, como a gente previria para um país da América do Sul, de colonização europeia. Os evangélicos se constituem como o segundo grupo mais numeroso. E nós temos aí também os testigos de Jeová, que são os testemunhos de Jeová, e nós teríamos uns 8% também de muçulmanos, judios e ortodoxos, juntando tudo, e mais ou menos uns 6% que de fato não possuem religião. Em relação à língua, é muito importante a gente falar que em toda a América do Sul nós já tínhamos línguas indígenas das pessoas que já viviam aqui, e em particular o Império Incaico, que foi o império que dominou boa parte da América do Sul, pegando toda essa parte, né, a gente tem Bolívia, Chile, Argentina. Obviamente que o espanhol dessa região vai ter uma influência pelas línguas indígenas que já existiam. Existe, como eu disse a vocês, um vocabulário básico fundamental, e dentro da voz do chileno a gente vai ter vozes peninsulares, significa o espanhol, de fato, que veio da Espanha, da Península Ibérica. Nós teremos aquelas vozes que são criolhas, para quem não sabe o que era um criolho, era o espanhol, entre comilhas, entre aspas, que nascia aqui, era filho de espanhóis que nascia na América do Sul, então era o criolho. Nós tínhamos as vozes indígenas, puramente indígenas, com toda a sua influência linguística, aquelas que eram mestiças, do espanhol com o indígena ou do criolho com o indígena. E nós tínhamos, obviamente, as vozes estrangeiras que também influenciam. Vocês vão ver que o espanhol do Chile tem uma série de outras vozes. Você vai encontrar palavras de origem asiática, palavras de origem portuguesa, palavras de origem judia, palavras de origem, inclusive, inglesa, muitas. Temos uma tabela que representa um pouco disso. Quando a gente quer utilizar um registro mais formal, a gente acaba utilizando um espanhol. Em compensação, às vezes, no uso de uma língua mais informal, um registro mais informal e inculto, a gente utiliza a variante de origem indígena. Então, por exemplo, eu posso dizer bofetada ou posso dizer charchaço. Então, vai variar de acordo com o uso da intenção e o local. Uma outra que pode ser barriga ou panza ou tripa, é muitíssimo comum que se use no Chile a expressão guata. Ai, me duele la guata, tenho dolor de guata. E não dizer dolor de barriga. Um outro exemplo, nós temos orinar, que é mais do registro formal, enquanto que a maneira mais informal seria hacer piti. Hacer piti. Outras palavras de origem indígena que a gente poderia citar são do Arahuaco, outra língua indígena, como, por exemplo, ají, maíz, mani, que são palavras para pimenta, para milho, para amendoim também. Outras do Nahuatl, que seria a língua que era falada pelos astecas, na região mais norte, os indígenas que corresponderiam hoje, os indígenas que corresponderiam hoje a locais como México, como Guatemala. Então a gente tem palavras como tomate, chocolate, algumas que vieram do Tupi-Guarani, como jaguar ou maraca, um instrumento musical. Algumas que vieram do Quechua, que é uma língua que é falada até hoje, inclusive que se protege muito, tenta se proteger muito, como choclo, que é milho, outra versão para milho, porotos, que é uma versão para o feijão, la papa, que é a forma mais
americana para o que a gente conhece como patatas, enquanto na Espanha, por exemplo, se fala patatas, aqui se diz mais papa, tá? E, inclusive, do Aymara, que também é uma outra língua falada aqui, do Mapuche, que é um grupo indígena do Chile, muito conhecido, como, por exemplo, guagua, que era muito incrível no Chile, porque quase não se usa bebê, ninho, nene, basicamente é la guagua, mira que linda la guagua, se referindo a uma criança. Continuando, nós temos agora um pouco de aspectos da geografia. O Chile é um país curioso porque ele está presente na América do Sul, mas ele também tem uma relação com a Polinésia e com a Oceania. Por quê? Porque ele possui ilhas que fazem parte deste continente. Então ele é um país que tem um continente, ele é um país que tem um território tricontinental. Ao norte ele tem contato com o Peru. Então, obviamente, que os chilenos que moram mais ao norte, que fazem divisa com o Peru, eles vão ter características mais aproximadas na forma de falar, ou da genética, inclusive, com os peruanos. Nós temos, ao sul, o contato com a região do Pacífico, a região antártica, a região mais fria do Chile. Ao leste, a gente tem contato com a Bolívia, um pouco mais acima, e, obviamente, com toda a Argentina, ao leste também. A oeste vai ter contato com o Oceano Pacífico, o que dá às praias do Chile uma característica diferente, seja na areia, que é mais escura, ou seja no frio. Então, eu tive a experiência de ir para duas praias, uma na cidade de Matanzas, que fica um pouco mais ao norte de Santiago, e de Valparaíso e Vinha, que tinha uma praia, o conceito de praia com ar-condicionado para mim era novo. Você tinha ali tomando banho e 20 graus na praia, o sol a pino, mas a temperatura muito confortável, eu diria, para quem está acostumado com as praias de Maceió. Desvantagem é que ao ir para a praia, você acaba congelando os pés e o corpo. Então, essa parte não é muito agradável. O que acontece? Na divisão aqui do Chile, o país é dividido em distintas regiões. Existem hoje 16 distintas regiões. Essas regiões são divididas, estão vendo identificada aqui por cores. Então, você tem a primeira região, segunda região, terceira, quarta região. A região metropolitana, que é onde está localizado Santiago, com cerca de 40% da população do país. E essas regiões são divididas em províncias. E cada uma dessas províncias é dividida em comunas. Então, basicamente, essa é a organização geográfica do Chile. Algumas regiões são mais ricas, especialmente a quarta e a quinta, que é essa região de Santiago, Valparaíso, e outras regiões não são tão ricas, especialmente aquelas que ainda estão em processo de povoamento, por serem muito distantes ou muito frias. Então, um pouquinho da geografia aí para a gente entender. Falando sobre a esperança de vida do Chile é de cerca de 82,1 anos para a mulher, enquanto que 77,3 para os homens. Como em quase todos os cantos do mundo, a mulher vive um pouco mais, e é muito justificado até linguisticamente, você conhece bem mais viúvas do que viúvas. E só comparando com dados do Brasil, enquanto a mulher chilena vive 82 anos, a mulher brasileira não chega nem a 80, com 79,3. Enquanto que o homem está a 77 no Chile, o homem brasileiro 72,2, ele vive cerca de 5 anos mais. É uma diferença considerável. O IDH do Chile ele está acima de 0,8, então ele é superior ao do Brasil, então isso tem uma relação aí justificada. Vamos agora um pouquinho para questões da língua em si. Vamos lá. É muito comum, agora vamos para questões mais linguísticas. É muito comum que os países de fala hispana utilizem abreviaturas. Então, ao invés de falarem bicicleta, vão dizer bici. Ao invés de falar professor, profe. No Chile é muito comum que eles utilizem as abreviaturas. Então, vocês vão perceber muito que eles vão falar tele para televisão. Ou tele, às vezes mudam a tônica um pouquinho. Ao invés de dizerem vou tomar um microbus ou um autobus, vão tomar um micro ou um auto. Para automóvel, no caso. Um nome, tá? Para penitenciária, pene. Então, tem uma tendência a abreviar, a reduzir. Uma outra característica também, além de reduzir, são superlativos.
Geralmente, no espanhol formal, o superlativo, quando eu quero referir que determinada coisa tem características no máximo de algo, a gente usa íssimo, igual ao português. Então, grandíssimo, inteligentíssimo, riquíssimo. No espanhol, igual, tá? Só que geralmente formal e culto. Enquanto que no espanhol mais informal, é comum que se utilize prefixos para referir, para dar essa ideia de intensidade. Isso também se compartilha, por exemplo, com a Argentina, que está bem, ao invés de dizer, por exemplo, se algo é caro, nós diríamos es caríssimo, vamos dizer, es re caro, ou re contra caro, ou requete caro. É uma forma de intensificar. Aqui embaixo eu coloquei assim, os lolos usam super. Lolos é uma outra maneira informal para se referir às crianças, os pequenos. Então, geralmente, as crianças, ao invés de utilizarem tanto re contra ou re, vão utilizar mais super. Super caro, super alto, super gordo. Vale? A adjetivação varia muito de acordo com o país. E na América do Sul, e inclusive no espanhol peninsular da Espanha, existem variações, enquanto um espanhol vai dizer que guai, ou que chulo, ou outros tipos de adjetivação, no Chile eles têm muitos, e apresentam uma gradação. Então, por exemplo, se eu digo que algo é piola, é que é bacana, é bom. Tá ok? Não necessariamente, que é incrível. A expressão cool, pronunciada dessa maneira, com esse L, cool, é muito comum também e está invadindo o mundo hispano. E está invadindo o mundo hispano de origem inglesa. Assim como também a palavra top. Isto é top. Isto está top. Ou topíssimo. Outra que nós falamos, talvez seja mais comum em pessoas de idade um pouquinho mais aí que tem aí seus 35, 40 anos acima, que é bacana, em português bacana, no espanhol do Chile, isto está bacana. Tá? Inclusive, jovens podem utilizar. Isto está rico, isto está rico. Rico pode ser utilizado para a gente, se referindo que uma pessoa é muito bacana, ou inclusive para comida, que é o mais comum do uso geral dos hispanos. Se algo está filete, aqui no Nordeste, em particular, essa região onde eu vivo, era comum dizer que alguém muito bacana poderia dizer que era filé. Se referindo que a carne é tão boa que você pode usar, inclusive, para qualquer coisa que é muito boa, como filete, no caso do espanhol, do Chile. E se algo é demasiado bueno, é que la raja. Vamos supor que você foi para uma festa e alguém te pergunta, como foi a festa? E você pode dizer, olha, estava muito bom, estava increíble, estava muito cool, estava bacán, topíssimo, ou passé la raja, como increíble, sobrecogedor, tá? Muito bom. Então aí a gente tem alguns adjetivos para dizer que algo é muito bom. De outra maneira, nós temos os diminutivos. Geralmente os diminutivos em língua espanhola são feitos com ito, que é o mais comum quando a gente quer brincar, né? Um gatito, um perrito, uma casita. Só que além desses, nós temos illo, como exemplo, e no Chile se usa principalmente ito e illo. Então nós temos exemplos: tacita, un tecito, una florcecita, una platita. E eu, como chiquillo, a criancinha, um bebê, um menino, e frutilla, um exemplo de uma fruta chiquita. Aqui nós temos características muitíssimo particulares do Chile em relação à pronúncia. Primeiro, a perda de uma letra D entre as vogais. Então nós temos aqui a palavra todo, que é tudo, todito, que seria o diminutivo tudinho, só que ao invés de falarem todito, com todito, com essa D muito bem marcada, observem que a letra D está aqui entre duas Os, eles acabam engolindo essa letra D, perdendo, e vão falar toito, ou toito, mudando um pouquinho a tônica, toito, toito, ou toito. Isso é tão comum que, inclusive, teve uma pesquisa no Twitter perguntando à RAE, que é a Real Academia Espanhola, que é basicamente, digamos assim, o órgão mundial que normatiza a forma de escrever, a forma de escrever a gramática normativa da língua espanhola no mundo inteiro. E eles dizem assim, olha, sim, é possível, se utiliza em muitos cantos, e ele dá alguns exemplos.
Ao invés de falar em diputados, dizer diputados. Ao invés de falar em dejen a un lado, e sim a un lado. Processo coordenado, coordinado. Observen aqui, ó, sincronizado, aprobado, beneficiado, demostrado. Se come las letras D que estão entre vocales. ¿Vale? Nós temos a pronúncia de uma letra B e G muito relaxada, a ponto de você nem perceber de fato que letra é aquela que você está pronunciando. Você entende, claro, pelo contexto. Então, por exemplo, a palavra agujero, com essa G muito demarcada, agujero, vai ser pronunciada como agujero, buraco. E aqui a palavra chubasco, essa B, os dois lábios tocando bem fortes, não sei como um churrasco, uma B bem sutil, churrasco. Aqui nós temos a neutralização de F dos fonemas F, S. Então, às vezes você não sabe qual das duas você está pronunciando. Então, você não sabe se está pronunciando, por exemplo, aqui, o primeiro exemplo, juego ou juego. É juego ou fuego. Geralmente, quem demarca bem esses fonemas diria fuego, tá? Soprando, ou juego, lá da garganta. Em compensação, quando eu não demarco bem isso, acaba neutralizando e eu digo, como que juego? Eu não sei exatamente o que eu estou pronunciando. Fuerza. Ou de junto. Praticamente quem está ouvindo ouve quase a mesma coisa, tá? Então, tem essa neutralização. Aqui nós temos uma outra característica muito marcante, que é a aspiração, engulo, as S's que estão em frente a uma consoante. Então, por exemplo, a gente engole, aspira as S's que vêm antes de uma consoante. Então, observem aqui a palavra casta. Se eu fosse usar um espanhol mais, digamos assim, que pronuncia demarcadamente todos os sons, eu diria casta, com essa S. Só que aqui eu engulo um pouquinho e digo carta. É como se eu estivesse engolindo. Isso não é carta, tá? Aqui outro exemplo. Los niños. Lembre que no caso de ninhos não está entre consoantes. Sabe que aqui em ninhos não está antes de uma consoante, mas ele está no final, que também é pronunciado de maneira aspirada. Então, ao invés de dizer los niños, com as S muito demarcadas, eu digo los niños. Eu engulo. Ao invés de los, digo los. E niños, los niños. 3 años vira trejaño. Okay? Outra característica típica da pronúncia do Chile. E nós temos uma variação do fonema ch. Okay? Geralmente é assim, implosivo, ch, essa explosãozinha. Mas no caso do chileno, o não rico geralmente vai pronunciar como quase um som semelhante ao ch do inglês. Então, ao invés de dizer chileno, como possivelmente os ricos do Chile, os cuicos, como são chamados, vão pronunciar um CH, uma ch demarcada. Então, vão dizer noche, ou chileno, enquanto que o chileno não rico, ele vai dizer noche, ou leche, o chileno, e não chileno. Aqui é a adição de um fonema G antes de uma U, quando a gente tem um ditongo. Então, observem aqui, a gente tem a palavra huevo, que tem um ditongo E, só que ao invés de ser mudo o H, é como se ele fosse substituído por um G. Então, muitos tendem a dizer huevo, tá? Ou, que é ovo, ou a palavra guaso, que é uma pessoa que trabalha no campo, né? Se refere a uma pessoa que trabalha no campo do Chile, em regiões mais do sul, e se vira guaso. Então, também tem esses câmbios aí dos fonemas. Aqui nós temos uma característica da pronúncia que me lembra até regiões aqui do Nordeste. Às vezes, até eu brincando, eu vou falar, é um soldado. E eles também falam isso. Então, se confunde o fonema L com o fonema R. Aqui se confunde a pronunciação do fonema da L com R. Então, ao invés de falar soldado, que seria o esperado, se fala soldado. E observem aqui em particular que você tem a D, ó, então fala sordao.
Lembram do que a gente falou agora há pouco? Sordal, entre as vogais, se come a letra D. Então, ao invés de falar caldo, se fala cardo. Claro que geralmente são pessoas que têm uma origem rural, não têm um nível de escolaridade que não tem um alto nível de escolaridade. Aqui nós temos a confusão dos fonemas P e K antes de uma T. Observem aqui, nós temos aceptar, com essa T aqui, e antes dela nós temos um P. E às vezes, na hora de pronunciar, se fala aceitar. Aceitar. Talvez isso tenha uma relação de um arcaísmo, né? A forma antiga de se pronunciar. Porque a gente fala quase aceitar, de aceitar. A palavra concepción, nós temos aqui a letra... Temos outro exemplo de concepción, que vira concepción. Ok? Então aqui a confusão desses fonemas também. Uma outra característica é o uso do vozeo. O vozeo é uma forma linguística que se utiliza desde o norte, em algumas partes do sul do México, Guatemala, Belize, até essa região da América do Sul, onde a gente encontra no Chile, em partes do Paraguai, em partes da Argentina. E o que seria o vozeo? É uma forma medieval de tratamento da segunda pessoa, que é tratar uma pessoa por vos, que seria o vuestra merced do passado, vossa mercê, que a gente também usava no português. Então isso acabou reduzindo e virou vos. O que acontece? No caso do vozeo, nós temos 3 tipos de vozeos. Um vozeo que a gente chama de absoluto, porque nós temos o pronome vos, mas a forma apropriada do vos. Então, por exemplo, eu digo, se diz na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, é assim, vos queres, vos que queres, e vos que decís, e vos que pensás, que basicamente corresponde à forma do vosotros, só que sem um i. Então, ao invés de ser vosotros pensáis, vira vosotros pensás. Vosotros quereis, vira vosotros quereis. Então, essa é a forma do vozeo absoluto. O pronome, mas a sua forma verbal. Só que existe ainda um vozeo pronominal. O pronome é o vos, eu me refiro à pessoa como vos, como segunda pessoa. Só que na forma do só que na hora de conjugar o verbo, eu utilizo a forma correspondente à segunda pessoa, tu. Então eu digo, ao invés de dizer e vos, que queres? Eu digo e vos, que quieres? E vos, que tienes? E vos, que dices? Então eu uso a segunda pessoa do verbo associada ao pronome vos. E eu tenho ainda uma terceira forma, que é o vozeo verbal. Aqui eu mudo. Eu uso o pronome tu, eu me refiro a você como tu, só que a forma verbal é a forma vozeante, é o vozeo de fato. Então eu digo, ao invés de dizer, e tu que queres? E tu que dices? E tu que comes? Eu vou dizer, e tu que queres? E tu que tenés? E tu que decís? Então observem aqui a mistura, né? O vozeo, o pronome e o verbo. Então eu tenho aqui essa mistura toda, o pronome e o verbo, o pronome e outra forma verbal, ou outra forma pronominal e a forma verbal do vozeo. O que acontece no Chile, resumindo a ópera? Eles têm uma forma particular de vozeo. Então o que seria o vozeo absoluto aqui? Tenés, observem aqui à direita. No Chile eles diriam tenir. E o que é tenir? Ou tenis? Querés viraria queri. E por que queri? Ou queris? Ao invés de podes, seria podi. Podi. Então, ao invés de podes, seria podi. Então, eles têm um vozeo particular, que muda do vozeo da Argentina ou de outros cantos do mundo.